Olá, tudo bem? Milton do Eterno por aqui, um novo vídeo. Essa semana é uma semana muito especial, né? Todas as semanas são especiais. A gente sabe que não vou entrar aqui nesse viés de discussão, de comércio, de venda, disso, de aquilo, mas é comemorado o Dia das Mães no segundo domingo de maio. E o que isso quer dizer, Milton? O que isso tem a ver com a Bíblia? Com a Bíblia nada. Mas eu vou te mostrar que a Bíblia traz muitas mães, muitas mulheres de Deus. E devido a essa semana Deus nos inspirou a fazer esse vídeo, falar um pouco sobre algumas mulheres, 9 mulheres na Bíblia, em especial algumas mães da Bíblia. Por quê? Porque eu acho que é muito interessante que nós tenhamos essa visão também materna dentro da Bíblia. Deus é nosso Pai, nosso Criador e tudo nas nossas vidas, mas dizem também, um ditado judaico, que diz que Deus preparou as mulheres, as mães, para estarem conosco na terra, para fazer a sua presença muitas vezes. Bom, e nós vamos falar sobre mulheres. Esse vídeo é mulheres e mães. E quando nós falamos de mulheres na Bíblia, eu tenho aqui algumas anotações, vou ler aqui uma passagem muito interessante. Eu creio que vocês vão ter diversas mulheres que vêm à mente de vocês. Vamos começar por Sara, a mulher de Abraão, que aos 90 anos foi mãe. Que milagre, né? O que ela representa? O nome dela era Sarai, mudou para Sara. Mas o que mudou na vida dela? Teve um momento que quando ela ouve uma promessa do Senhor, ela riu, né? E ela não creu, talvez. Mas depois ela mudou. E ela foi mãe com 90 anos, né? E o que isso significa? Continue crendo no seu milagre. Entenda que ela foi uma esposa fiel a Abraão. Ela abandonou tudo também junto com Abraão para seguir Abraão no seu chamado. E que você, mulher de Deus, que você também entenda o chamado do teu esposo, mas entenda também o teu chamado. A segunda mulher que eu quero falar é Miriam. Quem é Miriam? Irmã de Moisés, né? A irmã mais velha de Moisés, profetiza, é líder de louvor, tem gente que fala assim. Mas lembra-se que Miriam ela foi de fundamental importância quando Moisés é deixado na água do Nilo, né, para que ela possa ali encontrar a filha de Faraó. Quando o Faraó encontra Moisés, depois ela traz Moisés para ser amamentado pela sua própria mãe. Então Miriam foi uma mulher de Deus, né, uma mulher que alguns criticam por algumas atitudes dela, mas lembra o que ela fez quando ela atravessa o mar seco, o mar vermelho? Ela pega a tamborim, ela festeja, ela canta ao Senhor. Então Miriam também serve de exemplo para você, mulher de Deus, para você, que você não desista, para que você defenda também os seus, para que você esteja ciente do que Deus é na sua vida. A terceira mulher está marcada aqui é Raabe. Raabe é tremendo, porque Raabe ela era uma prostituta de Jericó, que esconde 2 hebreus, para quando o povo hebreu, que é o povo de Deus, vem a Jericó, a sua casa é poupada. E eu não sei se você sabe, mas cadê eu marquei aqui? Não está aqui. O que Raabe fez é de algo assim tão gigantesco que no Novo Testamento, no livro de Hebreus 11, 13, 31, olha o que diz: pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. A fé de Raabe é uma coisa incrível. E Raabe era uma prostituta. Sabe o que eu aprendo com isso? No caminho que você tiver, mulher, até homem também, Deus não desampara você. Se você quiser mudança de vida, esteja você no caminho que você estiver. Como Raabe estava no caminho difícil, Raabe era prostituta. Mas a Raabe se tornou referência para mulheres de Deus. Você pode estar no caminho da droga, você pode estar no caminho da prostituição, no caminho do crime, eu não sei a sua vida, Deus sabe. Mas se você quiser, Deus pode mudar a tua história, porque Deus mudou a minha história. Então Raabe te inspira, você mulher, que está sofrendo aí às vezes com espancamento, com situação difícil, talvez financeira, talvez com os filhos, talvez com os próprios pais, eu não sei. Seja como Raabe, mude. Tome outra direção, tome outro caminho. Creia em Deus. Creia que Deus fará, que Deus a poupará, como Deus a poupou. Como
os hebreus a pouparam porque Deus tinha um trato com ela. E olha, eu não vou falar que não, mas se você, eu vou deixar você curioso. Pesquisa a linhagem de Raabe depois. Descendência por descendência, aonde nós vamos chegar. Você pode se surpreender. Porque uma prostituta, que nem era hebreia, não era do povo de Israel, mas entendeu o papel daquele povo e respeitou o seu Deus, foi transformada. E se nós hoje falamos o nome dessa mulher Raabe, é porque pode ter certeza, Deus viu graça nela. Então saiba que Deus vê graça na sua vida também. A quarta mulher que eu quero falar é uma mulher incrível, Débora. Débora é uma mulher fantástica, juíza, profetisa, guerreira. Entenda que Débora, enquanto ela foi líder em Israel, Israel teve 40 anos de paz. 40 anos. Não é 4 dias não. Estou falando de 40 anos de paz. Com uma mulher profetisa, líder de guerra, tomando a frente dos homens covardes da época. Então, você que acha que a Bíblia é machista, a Bíblia não é machista. A Bíblia ela é escrita num período em que a mulher era muito mais submissa ao homem. Mas a Bíblia é cheia de exemplos de grandes mulheres. Débora é uma delas. Débora é uma mulher fora do seu tempo. Os homens do tempo de Débora não tinham a coragem que Débora tinha. Então se inspire você, mulher guerreira, mulher batalhadora, mulher que luta, mulher de oração, mulher que vai ao culto, você que está orando pelo seu marido, pelo seu filho. Não desista, seja como Débora, encare os problemas, em frente, vai em frente, continue, siga nesse caminho. A quinta mulher, eita mulher também tremenda, é Ruth. Vou ler aqui um pouquinho sobre Ruth para você entender. Ruth, ela é tão incrível que ela é a bisavó de Davi. Só para você ter ideia. Bisavó, até marquei aqui, ela foi bisavó de Davi, sem ser israelita. Se lembra que Raabe também não é israelita? Olha só, tem mistério de Deus aí. Você que gosta de mistério. Ruth também não era israelita. Ruth se casou, o seu marido morreu. Ela prefere ficar com a sua sogra e acompanhá-la. Depois ela vai casar com Boaz, um homem israelita. Mas esse homem conhece ela ali catando as espigas de milho que pela lei de Deus tinham que estar para sobrar para quem não tinha condição de comer. Vamos pôr nos dias de hoje, ela estava ali como uma moradora de rua. Ela não tinha nem milho para comer, ela estava catando as sobras. E Boaz vê ela e se encanta com ela. E a história de Ruth é incrível. Ela sem ser israelita, ela crê no Deus da sua sogra e ela continua firme e ela vai se tornar bisavó de Davi. Eu quero que você entenda, Ruth tem um livro nas escrituras. Tem um livro de Ruth nas escrituras. Ruth entendeu e falou assim, eu vou servir esse Deus. E Ruth mostra o que é para mim, para você? Fidelidade. O seu marido morreu, ela podia abandonar a tua sogra. No caso, ex-sogra. Mas ela preferiu, não, eu estou contigo. Ela já era mulher de idade. Ela falou, não, eu vou ficar contigo, eu vou estar contigo. O seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo. E ela acompanhou. E Deus viu graça sobre a vida dela. Muitas vezes você vai tomar decisões que você não sabe se é certo ou errado. Mas olha a Deus. E Deus vai te mostrar o caminho. Não é tarde para recomeçar. Ela recomeçou. Entenda que ela recomeçou. E Deus fez grandes coisas na vida dela. Da descendência dela veio Davi. Só para você ter noção do que Deus pode fazer na sua vida com uma decisão adequada. A sexta mulher eu vou pular porque eu vou deixar ela por último. Porque eu vou ler alguns capítulos maiores sobre ela. A sexta mulher que eu quero falar é Esther. Esther, bonita, inteligente, sensata, corajosa e jovem. Mas Esther, apesar de toda a sua beleza, não pensou só em você. Você que é bela, bonita, não pensa só em você. Esther, ela pensou no seu povo, né? E ela não usou a beleza para se vangloriar, a beleza para se sobressair sobre outras mulheres. Não, ela usou a sua beleza para salvar o seu povo. Porque quando ela é vista pelo rei, o rei se encanta por ela. Esther representa você, mulher que se cuida, que é bela, que é bonita, que é charmosa. Mas representa muito mais que isso. Porque Esther, além da beleza exterior e física, que deve ser muito bela, ela mostra uma beleza interior.
Então, você também tem essa beleza dentro de você, no teu coração, e que você possa, assim como Esther, bela, mas também ser bela por dentro, ter um coração aquebrantado, um coração generoso, um coração aliançado com Cristo Jesus, para que você possa representar. Eu não vou aqui entrar em discussão se mulher tem que se maquiar, essas coisas que tem gente que critica. Mulher, ela tem que se cuidar, mas ela tem que preservar principalmente o seu caráter, a sua integridade diante de Deus, e Deus a honrará. Então, use Esther como exemplo nessa parte, não só na maquiagem, não só nessas coisas, mas também como caráter, como postura, e saiba que Deus é contigo, como é com Esther. Como foi, né? Não foi, né? Porque nós estamos falando de alguém que já foi. Eu vou falar agora de Priscila. Priscila aparece pouquinho no Novo Testamento, esposa de Áquila. Paulo fala muito bem dela, uma ajudadora, né? uma mulher, uma professora, uma cooperadora, líder de uma igreja moderna até então, que estava surgindo. E o detalhe, quando Paulo escreve, ele coloca o nome de Priscila primeiro à frente de Áquila. Isso faz muita diferença. Naquela época, geralmente viria o nome do homem, para depois vir da mulher. Então, quando Paulo escreve primeiro Priscila, depois Áquila, Paulo está querendo dizer a grandeza dessa mulher. Como Priscila foi fundamental. Nós não temos tantos documentos ou tantas escrituras que falam sobre Priscila, como por exemplo de Ruth, de Esther, de Raabe e outras mulheres. Mas eu quero que você saiba que Priscila foi uma grande mulher de Deus, em comunhão com o marido. Então você, marido, que de repente se sente diminuído porque a sua mulher brilha mais que você, fique em paz. Priscila e Áquila, claramente, Áquila não se incomodou em Priscila ser mais destacada do que ele. Os dois entendiam o propósito. Então Priscila, ela traz para nós o casamento. Que às vezes a mulher, ela prega mais, fala mais, ela é mais ativa. E qual é o problema disso, homem? Então entenda o posicionamento da sua mulher também. Eu sei que você vai pegar aquela fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, papapá. Eu sei que introduz na Bíblia, mas a Bíblia diz também que nós temos que morrer pelas nossas mulheres como Cristo morreu pela igreja, né? Proteger o nosso vaso frágil. Então, mas muitas vezes esse vaso frágil ele se destaca mais. Não se ciúme disso. Entenda como Áquila entendeu a importância de Priscila ali naquele momento. Então entenda isso também para tua esposa, para tua filha, para tua companheira. Não fique ciumado de repente ela brilhar mais do que você, porque quem brilha na verdade é Cristo. Talvez ela tenha uma posição de liderança, talvez ela busque mais, talvez ela seja como Débora, grande guerreira. Então que você não fique chateado, você um homem, quando acha que a sua mulher está brilhando mais que você, está aparecendo mais que você. Ore, apenas ore. E eu deixei duas mulheres por último, porque são duas mulheres, todas são especiais. Você que está vendo esse vídeo é especial. Mas essas duas, eu falei mulheres e mães. A gente já falou de Sara, que foi mãe, mas eu deixei duas mães em especial aqui. Tá aí por quê? Toda a anotação está aqui, agora a gente vai para a Bíblia. Tá aqui. Aqui também é Bíblia, mas aqui está na forma física. Por quê? Porque são duas mulheres que são incríveis. Eu vou falar primeiro de Maria, tá? Eu vou deixar outra por último. E quando a gente fala de Maria, temos aqui o protestante, como eu, evangélico, assim dito, né? Parece que muitas vezes tem preconceito com Maria, tem problema em falar de Maria. Eu não tenho. Maria é uma mulher, foi uma mulher humilde, obediente, inteligente, pensadora. E ela foi eleita por Deus, para quem gosta dos eleitos aí, né? Para ser a mãe do nosso Salvador, de Cristo Jesus. Maria, aos 12 anos, e vou falar outra coisa aqui que vai chocar você, o nome dela não era Maria, era Miriam, tá? Mas vamos falar Maria, porque se a gente falar aqui, ninguém vai entender nada. Mas a tradução, a igreja, quando traduziu, colocou Maria por seu nome mais acessível, mas o nome dela não era Maria. Mas vamos falar Maria. Aos 12 anos ela é prometida para José, a casamento, 12 anos. Aos 16 anos aproximadamente, um anjo surge para ela, e a gente sabe o que o anjo fala para ela, né? Que Deus viu graça nela. Olha só, e ela, sem se deitar com homem algum,
ela seria engravidada. Prometida ao homem que ela ia se casar, José. E o que Maria faz? Maria é obediente ao Senhor. O que eu quero que você entenda é que Maria tem importância gigantesca nas nossas vidas. É errado fazer estátuas? É errado sim. Tá? Essas estátuas de Nossa Senhora, isso é errado. A própria Bíblia condena isso. Mas isso não, você não pode tirar o mérito de Maria como mãe do Senhor, que criou o Senhor, e a gente percebe que ele foi bem criado na educação, nos seus ensinos, como um homem, porque ele veio como um homem primeiramente. Uma mãe dedicada, uma mãe que viu seu filho sofrer, que viu seu filho ser crucificado, que viu seu filho chamá-la de mulher várias vezes e não de mãe, que aguentou de Jesus palavras fortes e pesadas, mas ela entendia quem ela era e quem Jesus é, e ela respeitou a todo momento. Quero que você entenda o seguinte: Maria mostra para você humildade, posicionamento, sabe o lugar que está e o que tinha que passar. Maria, após Cristo ser crucificado, ela vai ficar com João. Ela vive anos com João ali, pregando a palavra, pregando o evangelho de Cristo. Maria depois ela vai falecer depois de muitos anos. E se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver errado aqui nos comentários, numa ilha próxima à França, abandonada ali, pregando a palavra de Cristo. Entende? Então a figura de Maria é uma figura de mãe, mas de uma mãe que entende que o seu filho é muito maior que ela, mas que nunca deixou o amor de mãe, de mulher, sobrejar. Então, eu quero que você entenda, você crente, que Maria tem essa importância assim. Nós não veneramos Maria com estátuas de Nossa Senhora, camisa, esse tipo de coisa. Sabemos que a Bíblia condena esse tipo de coisa, mas nós respeitamos sim Maria. Respeitamos por tudo que ela fez e porque Deus viu graça nela principalmente. Eu não posso discutir o caráter de alguém que Deus escolheu. Foi Deus que escolheu ela. E a gente não vê na Bíblia em nenhum momento algo que deixe a conduta de Maria estranha, vamos dizer assim. Não. Uma mulher fiel ao seu marido, fiel ao seu filho, fiel a Deus, o Criador, fiel a tudo aquilo que Deus determinou para a vida dela, e foi fiel até o fim. Então, respeite Maria. Respeite Maria, mãe de Cristo. Respeite essa menina que Deus viu graça, jovem, virgem, pura, não só de corpo, mas de coração. Deus viu graça nela. Então que nós tenhamos sabedoria. Às vezes nós criticamos demais as coisas, mas nós não estudamos, não lemos. Então, quando a gente, você for falar mal de Maria, você que é protestante, pense um pouco. Pense um pouco. Não deixe os erros dos outros influenciar para que você erre também. E a última mulher que eu deixei aqui para falar é Ana. E por que Ana? Primeiro porque eu amo a história de Ana, né? Ana é mãe do profeta Samuel. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A gente vai ler aqui 1 Samuel, capítulo 1 Samuel, eu vou ler aqui do 14 ao 20. Só 6 versículos. E depois eu vou falar um pouco dessa história. Você vai entender por que eu deixei Ana por último. Então, você vai ler aí 1 Samuel, primeiro capítulo de 1 Samuel, a partir do versículo 14, disse assim: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Daqui a pouco eu explico. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli, profeta Eli, respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Versículo 18. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto
já não estava mais abatido, quer dizer, já ficou com semblante alegre. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramã. Eucana, marido de Ana, teve relações com sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Olha que bênção. Versículo 20. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Isso é maravilhoso. E eu comecei lendo na parte que Ana está ali orando, e acho que chorando e se derramando. E aí Eli, o profeta, sacerdote da época, junto com seus 2 filhos, ele olha aquela mulher e fala: essa mulher está bêbada dessa hora, fazendo o que aqui no templo? Acho que ele vai repreender ela. E ela fala com ele: ó, não se trata disso não, eu sou uma mulher angustiada. Eu não bebi vinho, não bebi nada, estou aqui me derramando diante do Senhor a minha alma. Eu estou aqui pedindo um socorro. E ele, com muita sabedoria e sensibilidade, ele vê isso e ele responde: vai em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Não é o que ele quer, é o que ela pediu. E você sabe o que ela está pedindo ali? Um filho para Deus. Seu marido, Eucana, tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Uma tinha muito filho, Ana não tinha nada. Ana era a preferida do seu esposo, mas ela não tinha filhos. Uma mulher que não tinha filho naquela época era uma palavra certa como com uma maldição. A mulher ficava angustiada, ela queria dar filhos ao seu marido. Era como se fosse algo natural. Se a mulher não tivesse filho, a mulher era meio que discriminada, deixada de lado na sociedade. Uma mulher infrutífera, uma mulher que não dá frutos. Mas o seu marido ainda tinha graça com ela nisso tudo. Só que a outra esposa, Penina, ela era sarcástica, talvez, vou usar essa palavra aqui. Ela tirava barato de Ana, gostava de jogar na cara que tinha filhos, que ela não tinha, que ela era preferida por algumas coisas, situações ou outras. Então imagina o que essa mulher não passou para estar ali no templo, ali orando de um jeito que o profeta olha e fala: tá muito louca, tá bebinha aí, tá vendo do fluxo. Não, ela tá ali em oração, porque ela não aguenta mais, ela tá angustiada. Só que entenda uma coisa, ela faz uma promessa para Deus fora do comum. Imagine você, mulher, não ter filho, quer ser mãe, e fala para Deus: ó, se o Senhor me der o filho que eu tenho que ter, Senhor, eu vou dar ele para o Senhor. E aí você tem esse filho, e você dá ele para o Senhor. Ana deu. Ana esperou só Samuel desmamar, e entregou Samuel no templo para o profeta Eli. Entende isso? Ela cumpriu a sua promessa. Ela teve teu filho, que até então ela não tinha. E o que me impressiona é porque ela cumpriu. Porque outra mãe poderia falar: Senhor, o Senhor me conhece, o filho aqui que o Senhor me deu, eu sei que eu prometi para o Senhor, mas eu não vou dar não, eu vou ficar por ele, porque eu sou mãe, o Senhor entende. E se você pegar depois quem foi Samuel, você vai entender o plano de Deus na vida dessa mulher. Depois de Samuel, Ana teve mais filho. Mas sabe por que Ana teve mais filho? A Bíblia diz que a madre foi aberta, né? Porque ela cumpriu a tua parte. Então o que eu aprendo com Ana? Primeiro, buscar a Deus em todo momento, até na angústia. Segundo, seja fiel nas suas promessas a Deus. Terceiro, saiba que nada é maior que Deus, nem o teu filho, porque Ana deu o teu filho para Deus. Quarto, espere em Deus e não espere mais nada, porque ela não esperava mais nada. Ela já estava feliz. Eu desmamei meu filho, entreguei ele ao Senhor no templo para ele ser cuidado lá no templo. Ela deu o teu filho e não cobrou mais a Deus. Depois Deus abriu a madre dela, ela teve mais filho. Mas entenda que Deus é soberano. Você é mulher, você é mãe. Eu sei que você ama o teu filho. Eu sei que você mata pelo seu filho. Você morre pelo teu filho. Mas Deus é maior que tudo. Deus é soberano. Então Ana, ela é um exemplo incrível para nós. E se você pega o filho dessa mulher, que é Samuel, quem foi Samuel?
te convido a ler a Bíblia. A história de Samuel. Samuel foi criado por Eli. Aquele mesmo Eli que quando viu a mãe dele chorando ali, orando, achou confuso ela. E falou, ó, seja feita sobre ti que o Deus de Israel conceda a tua vontade e o teu desejo. A Bíblia diz que Eli criou os filhos mal, Hófnis e Finéias. Mas Samuel, ele criou direito. Questão de caráter. Então vem desde uma promessa. Então a Bíblia diz: cria teus filhos nos caminhos do Senhor, para que ele não se desvie no dia de amanhã. Você pode dizer para mim: ah, Milton, meu filho se desviou mesmo na igreja. Não estou falando que ser criado dentro do templo, crescer no templo, vai fazer ele estar com Deus. Às vezes não. Mas eu estou dizendo uma coisa para você: Deus é fiel contigo. Sirva ao Senhor todo o teu coração, de todo o entendimento. Cumpra o primeiro mandamento. E saiba, você mulher que quer engravidar, você que não consegue, que está caçando métodos e métodos, que a ciência hoje avançou, a medicina hoje está avançada, mas você ainda não consegue, creia em Deus. Busque como Ana buscou. Prometa seu filho ao Senhor. Não tem mais tempo para você levar ele para ele ser criado por um sacerdote, mas crie ele nos caminhos, com exemplo, com dedicação, ele vem observando e conhecendo ao seu Deus. E tenha certeza que Deus vai guardá-lo e guardar a sua vida. Então esse vídeo foi sobre essas mulheres, sobre essas mães, sobre essas guerreiras. Para você, mulher, que você tenha aí um ótimo Dia das Mães. Dia das Mães é todo dia, não sei quando esse vídeo vai pro ar, talvez depois do Dia das Mães, mas a gente está gravando uma semana que as pessoas comemoram o Dia das Mães em meio a uma pandemia, né? A gente sabe que pode haver depois disso um número de casos muito grande, mas não é o caso desse vídeo agora. Mas pense um pouco, reflita sobre essas mulheres. A Bíblia não é um livro machista como muitas feministas afirmam, não é. Elas afirmam porque não conhecem a história das mulheres que estão aqui na Bíblia. Há muito mais mulheres para nós falarmos aqui. E você que é movido ou movida a movimentos hoje humanitários e de certos grupos, e serve a Deus e diz que serve a Deus, pense um pouco sobre essas mulheres que nós lemos, sobre essas histórias dessas mulheres. Leiam depois com mais calma e saibam que Deus é na sua vida, mulher. Você mãe, você filha, você irmã, você pastora. E vão dizer que mulher não pode ser pastora, e vão falar um monte de coisa. Eu não estou aqui para falar isso. Eu estou aqui para dizer que esse vídeo é sobre mulheres e mães. Se você não é mulher, se você não é mãe, se você é homem, você tem mãe, você tem mulher. Ou você não tem mulher, você tem mãe. Mãe você tem. Se você está vivo, é porque você, pelo menos mãe, eu sei que você tem. Talvez não tenha mulher, mas mãe eu sei que você tem. Se você nasceu, você tem mãe. Então que você possa compartilhar com a sua mãe, com a tua esposa, com alguém da sua família, com alguém da tua igreja, esse vídeo, essa mensagem, que sirva de incentivo para as mulheres, que são maioria nas nossas igrejas. Hoje, qualquer igreja que você for, 70% é mulher. Então que nós possamos dar a elas o devido respeito, com a base bíblica. Obviamente que a mulher tem o seu papel como esposa, e a Bíblia é muito clara sobre isso, sobre as suas obrigações, mas a Bíblia também mostra que grandes mulheres fizeram muita diferença na história, para o povo de Deus e para a humanidade. Eu poderia falar aqui de outras mulheres que não estão na Bíblia e que você poderia se escandalizar, mas pesquise um pouco mais. Eu vou falar de uma que não está na Bíblia e que não é protestante. Talvez alguém aqui vai falar: você é louco falar dessa mulher? Mas eu vou falar de duas para você pesquisar depois: a irmã Dulce e a Madre Teresa de Calcutá. Não estou falando aqui de religião, não, estou falando de mulheres virtuosas. Pegue a obra dessas mulheres, o que elas fizeram. O que o povo faz depois de querer fazer a pessoa virar santa é com o povo. Pega a vida da pessoa. Mulheres que servem de exemplo. A Bíblia nos dá vários exemplos. A história da humanidade nos dá diversos exemplos. E que nós possamos entender em Deus o papel da mulher na sociedade. Que é muito claro hoje. Que as nossas igrejas não sejam tão machistas mais. Não sejam tão preconceituosas com as posições das mulheres. Que nós venhamos a entender com essas 9 mulheres que eu citei, ou talvez com algumas outras que estão aqui, ou com essas duas que eu citei que não são protestantes, mas eu quero que você pesquise depois a vida delas, para que você entenda que a criação ela é perfeita,
em toda a sua plenitude. Então, para um pouco de falar de Eva. Você só gosta de falar de pecado e que Eva fez isso, que Eva fez aquilo. Deixa Eva um pouquinho de lado. Tem um monte de mulher aí que você pode ler e se inspirar. Se você quiser se inspirar em Eva, o problema é seu. Mas fica a dica, pega essas 9 primeiras que eu falei. Que Deus abençoe a sua vida, beijo no seu coração. E lembre-se, se você tem mãe, compartilhe esse vídeo com a tua mãe, com a tua mulher, com quem você quiser. Estamos no Instagram, Milton do Eterno. Deixa eu te avisar, também estou na Rádio Missão Despertar, aos sábados a partir das 17 horas com o programa Nos Caminhos do Eterno. Baixa o aplicativo da rádio, na descrição desse vídeo vai estar o link lá da rádio para você acessar a rádio, e é bênção para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, beijo no seu coração. E para você, eu sei que já passou, mas um feliz Dia das Mães, e que Deus abençoe a sua vida, beijo no seu coração.